Nosso próximo assunto é um assunto que você já tem conhecimento, então hoje nós só vamos dar uma revisada. Algumas figuras geométricas vocês já trabalharam ano passado, então agora nós só vamos revisar, tá? Então nós vamos trabalhar com a área dos quadriláteros e dos triângulos. Primeiro, o que é um quadrilátero? É toda figura geométrica que possui 4 lados, tá? E triângulo, figura geométrica que possui 3 lados. Então, o primeiro quadrilátero que nós vamos estudar é o quadrado, tá? Então, para calcular a área do quadrado, nós vamos fazer a área igual ao lado ao quadrado. Então, digamos aqui, ó, nós temos esse quadrado aqui, ó, que tem 3 centímetros de lado. Como é que nós vamos calcular a área? A área vai ser igual ao lado, que é 3, elevado ao quadrado. Quer dizer que é 3 vezes 3, né? Não vai me dizer que 3 ao quadrado é 6, porque eu pego vocês. A área vai ser 3 vezes 3, 9, certo? Então, quer dizer que o nosso quadrado tem 9 centímetros, ó, a unidade de medida de área, quadrados. Tá? Então, para cálculo de área do quadrado, é lado ao quadrado. Ou vocês podem fazer lado vezes lado, que é a mesma coisa, tá? Aqui vocês têm um exemplo, ó. Se o lado de um quadrado mede 4 decímetros, sua área é... Qual é a área desse quadrado? É só fazer a área é igual ao lado ao quadrado. Quanto mede o lado? 14 decímetros. Então, a área vai ser 14 elevado ao quadrado. O que é 14 elevado ao quadrado? É 14 vezes 14. 14 vezes 14 vai dar 196, ó, unidade de medida, decímetros quadrados. E a letra B diz o seguinte: se um quadrado tem 28 centímetros de perímetro, tá? Então, o que é perímetro? É a soma de todos os lados. Se o perímetro é 28, para descobrir qual é a medida de cada lado, eu vou fazer 28 dividido por 4. 4 vezes quanto que dá 28? 4 vezes 7. Isso quer dizer que cada lado do nosso quadrado tem 7 centímetros, tá? E para calcular a área, então, desse quadrado, eu vou fazer lado ao quadrado. Lado ao quadrado. Quanto mede o lado? 7. Então, a área desse quadrado vai ser 7 elevado ao quadrado. 7 ao quadrado é 7 vezes 7. 7 vezes 7 é 49. Ó, a unidade de medida, centímetros. Então, é centímetros quadrados. Eu não posso esquecer de colocar esse quadrado em cima do centímetro, porque se eu esquecer, eu não estou me referindo à área, eu estou me referindo a comprimento. Certo? Então, próximo quadrilátero é o retângulo. O retângulo é uma figura geométrica que possui 4 lados, 4 ângulos retos e 2 pares de lados paralelos com a mesma medida. Isso quer dizer que esse lado aqui tem a mesma medida do que esse e esse aqui tem a mesma medida do que esse, tá? Então, aqui, ó, nós temos esse quadrado. Ele está me dizendo que aqui, ó, ele mede 2 centímetros e é bem provável que aqui, ó, 1, 2, 3, ele meça 4. A professora cortou um pedaço aqui, ó. Então, ele tem 4 centímetros de base, ó, a base dele é 4 e a altura é 2, tá? Então, como é que nós vamos calcular a área dessa figura geométrica, né? É só aplicarmos a fórmula da área do retângulo. Qual é a fórmula da área do retângulo? Base vezes altura. Então, nós tínhamos, ó, a área do retângulo, a base era 4, vezes a altura, que é 2. 4 vezes 2, 8. Então, a área do retângulo é de 8 centímetros quadrados, tá? Então, a base sempre vai ser essa medida e a altura sempre vai ser essa,
tá? Então, a fórmula do retângulo é base vezes altura. E aí, aqui tem um outro exemplo, ó. Vamos calcular a área de um retângulo de dimensões 12 centímetros e 65 milímetros. Então, a primeira coisa, nós temos que transformar esses milímetros em centímetros. Para isso, basta dividir por 10. Tá? 65 dividido por 10 vai dar 6,5, quer dizer que ele tem 6,5 centímetros. Então, como é que nós vamos calcular aí a área? Fazer base vezes altura. Aqui ele não está me dizendo quem é a base e quem é a altura. Então, para mim, não diferencia, porque 12 vezes 6,5 é 78. E se eu fizer 6,5 vezes 12, vai dar 78 também. Então, para cálculo de área de retângulo, é base vezes altura. Próxima figura é o paralelogramo. O paralelogramo nada mais é do que um quadrilátero, porque tem 4 lados, certo? Só que os lados opostos são paralelos entre si. Então, esse lado aqui, ó, é paralelo a esse, e esse lado é paralelo a esse, tá? O que diferencia um paralelogramo de um retângulo? No retângulo, nós temos 4 ângulos de 90 graus. No paralelogramo, não. Nós vamos ter 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Porém, a fórmula para cálculo de área do paralelogramo, ela é a mesma do que a fórmula da área de um retângulo. Por quê? Aqui nós temos, então, esse paralelogramo. Se nós tirarmos esse pedaço aqui, ó, né? Isso aqui é um triângulo, e trazermos esse pedaço para cá, ó, ele vai virar um retângulo. Então, a área do retângulo e a área do paralelogramo, elas são iguais. Área igual a base vezes altura. Tá? Então, aqui tem um exemplo, ó. Um paralelogramo tem 84 centímetros quadrados de área e seus lados medem 12 centímetros. Vamos calcular a medida da altura relativa, tá? Então, aqui ele me diz que a área é de 84, então, ó, 84 igual a base, quanto que vale a base? 12 centímetros, vezes a altura. Vamos calcular a altura, então eu não tenho altura, eu vou chamar ela de H, ó. Então, esse 12 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, ficou isso aqui, ó. A altura vai ser igual a 84 dividido por 12. 84 dividido por 12, 7 centímetros. Quer dizer que o nosso paralelogramo tem 7 centímetros de altura. Próxima figura geométrica é o losango. O losango é uma figura geométrica que possui 4 lados, tá? Ele é um quadrilátero, tá? O que é que vai acontecer? Qual é a diferença de um losango para um quadrado? O losango tem os 4 lados com a mesma medida, igual a um quadrado. Porém, no quadrado nós temos 4 ângulos de 90 graus. No losango, não. No losango, nós vamos ter 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Então, é isso que diferencia um losango de um quadrado, tá? Como que nós calculamos a área do losango? Um losango, ele vai possuir 2 diagonais. Essa diagonal aqui, ó, que vai de um vértice até o outro vértice oposto, e essa outra diagonal, que vai de um vértice até o vértice oposto, tá? Isso são chamados de diagonais. Qual é a fórmula para nós calcularmos a área, então, do losango? Tá aqui embaixo, ó. Então, a área do losango, ela é calculada com a seguinte fórmula: Dzão vezes Dzinho dividido por 2. O que significa Dzão e Dzinho? Dzão significa diagonal maior. Então, nesse caso, seria essa diagonal que vai de M até P.
É a diagonal maior vezes a diagonal menor, que é essa que vai de N até Q. Depois que eu multipliquei os valores da diagonal, eu divido por 2. Aqui tem um exemplo, ó. Vamos calcular a área de um losango cujas diagonais medem 6 centímetros e 8 centímetros. Então, a área do losango vai ser, ó, segundo essa fórmula que está em cima aqui, ó, o Dzão, que é diagonal maior, qual é a maior? 8, vezes a menor, que é 6, dividido por 2. 8 vezes 6 é 48. E 48 dividido por 2 é 24. 24 o quê? Ó, centímetros. O que eu não posso esquecer? Quadrados. Tá? Então, para calcular a área de um losango, basta fazermos a diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Próximo quadrilátero que nós temos é o trapézio, tá? O trapézio, ele é uma figura geométrica que tem 4 lados, porém, ele só vai ter 2 lados paralelos. Nesse caso aqui, serão esses 2 lados. Os outros 2, ó, podem verem aqui que eles não são paralelos, tá? Esses lados que são paralelos aqui, ó, nós chamamos de base, né? Então, aqui nós temos um trapézio, ó. Temos o Bzão e o Bzinho. O que isso significa? Base maior e base menor. Aqui tem uma outra figura que é melhor de vocês analisarem. Então, ó, esse lado aqui é paralelo com esse, né? Vocês já sabem o que é paralelo. Esse lado aqui, ó, não é paralelo com esse. Então, quem vai ser as bases? As bases serão sempre aqueles 2 lados que são paralelos. Então, nós temos uma base aqui e a outra aqui. Essa base aqui eu vou chamar de Bzão ou de base maior. E essa outra base aqui eu vou chamar de Bzinho ou base menor. E a altura, vocês já sabem, né? Vai de uma base até a outra. Traço uma reta entre uma base e outra, é chamado de altura. Então, para calcular a área de um trapézio, nós vamos fazer Bzão, que é a base maior, mais o Bzinho, que é a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, essa é a fórmula de um trapézio, tá? Então, vamos ver o que ele traz de exemplo aqui, ó. Se as bases de um trapézio medem 14,6, ó, ele está dizendo que a base mede 14,6. Quer dizer que nós temos uma base maior, que é o Bzão, que é o 14, e uma base menor, que é o Bzinho. E sua altura mede 10. O que é a altura? O H. Sua área, então nós vamos calcular a área, ó. A fórmula é essa aqui, ó. Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2. Então, vamos substituir aí na fórmula. A área vai ser igual ao Bzão, que é 14, mais o Bzinho, que é 6. Opa, deixa eu arrumar esse meu mais aí, que ficou errado. Mais 6, vezes a altura, que é 10, dividido por 2. O que eu resolvo antes aí, sempre o que está dentro do parênteses? Então, a área vai ser 14 mais 6 é 20. E 20 vezes 10 é 200. E 200 dividido por 2 vai dar uma área igual a 100. A unidade de medida era o decímetro quadrado. Então, nós vimos as áreas dos quadriláteros, do quadrado, do retângulo, do losango, do paralelogramo e do trapézio. Essas 5 figuras geométricas são chamadas de quadriláteros. Agora, nós vamos ver a área do triângulo. Vocês já aprenderam também ano passado. A área de um triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2, tá? Quem é a base e quem é a altura, gente? A base sempre vai ser esse lado que está encostado, digamos, no chão, né?
porque está sustentando a figura aqui. E a altura vai do vértice oposto até o lado que é a base, tá? Então, aqui nós temos a base e a altura. Nesse triângulo, ó, a base é aqui, a distância que vai do vértice até a base é chamado de altura. Nesse outro triângulo aqui, ó, nós temos a base aqui, ó. Porém, aqui nós vamos traçar uma reta, ó, perpendicular à base, ó. Então, aqui nós temos a base e aqui nós temos a altura. Para calcular a área de um triângulo, eu vou resumir, tá? Lá no livro vocês têm todas essas explicações aqui. Então, para calcular a área de um triângulo, vocês vão fazer, ó, base vezes altura dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque base vezes altura é a área de um retângulo. Se vocês pegarem esse retângulo, ó, e dividir ao meio com os seus vértices opostos aqui, ó, traçando uma diagonal, vocês vão ter 2 triângulos, ou seja, a área do triângulo é igual à área do retângulo dividido por 2. Então, é base vezes altura dividido por 2. E aí, vocês têm um exemplo, ó. Vamos calcular a área de um triângulo retângulo cujos catetos medem 12 e 8 centímetros, né? O que é um triângulo retângulo? Ó, você já tem conhecimento. É isso aqui, ó, um ângulo reto, né? Então, aqui mede 12 e aqui mede 8. A base é 12 e a altura é 8. Como que nós vamos fazer para calcular a área? A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, a área desse triângulo vai ser a base, que é 12, vezes a altura, que é 8, dividido por 2. 12 vezes 8 é 96. E 96 dividido por 2 é igual a 48. Unidade de medida, ó, centímetro. Então, vai ficar centímetro quadrado. Beleza, beleza?